A evolução dos computadores, do ENIAC ao IBM 650. Depois de conhecermos os primeiros computadores eletrônicos da história, chegou a hora de continuar nossa viagem pela evolução da computação. No episódio anterior, vimos máquinas enormes que ocupavam salas inteiras e utilizavam milhares de válvulas eletrônicas. Hoje vamos conhecer alguns computadores que marcaram uma nova fase da tecnologia: o UNIVAC Noir, o IBM UNIVAC Uno, o IBM 701 e o IBM 650. Mas antes, vamos relembrar rapidamente os dois computadores que abriram caminho para eles, o ENIAC e o EDVAC. O ENIAC foi apresentado em 1946 e é considerado um dos primeiros computadores eletrônicos de uso geral. Ele era gigantesco, ocupava uma sala inteira e utilizava cerca de 18.000 válvulas eletrônicas. Sua principal função inicial era realizar cálculos complexos, especialmente cálculos relacionados à balística durante a Segunda Guerra Mundial. O ENIAC era extremamente poderoso para sua época, mas tinha uma grande limitação. Para programá-lo, era necessário conectar cabos e configurar manualmente diversos interruptores. Ou seja, cada mudança de programa podia exigir horas ou até dias de trabalho. Mesmo assim, o ENIAC provou algo revolucionário. Era possível construir uma máquina eletrônica capaz de realizar milhares de cálculos automaticamente. Pouco tempo depois surgiu o EDVAC. Ele trouxe uma ideia que mudaria completamente o futuro dos computadores: o conceito de programa armazenado na memória. Em vez de precisar alterar fisicamente os cabos da máquina para mudar o programa, as instruções poderiam ser armazenadas na própria memória do computador. Essa ideia tornou os computadores muito mais flexíveis e serviu de base para grande parte dos computadores modernos. O EDVAC também utilizava o sistema binário, trabalhando com zeros e uns. A partir daí, os computadores começaram a evoluir rapidamente. E então surgiram máquinas que não apenas ajudaram na pesquisa científica e militar, mas também começaram a ser utilizadas por empresas e governos. UNIVAC Noir, o computador que entrou no mundo dos negócios. Em 1951, surgiu o UNIVAC Noir. O nome UNIVAC significa Universal Automatic Computer, ou computador automático universal. Ele foi desenvolvido por J. Presper Eckert e John Mauchly, os mesmos engenheiros que participaram da criação do ENIAC. Mas o UNIVAC tinha uma grande diferença. Ele foi projetado não apenas para fins militares ou científicos, mas também para ser utilizado por empresas e órgãos governamentais. Por isso, o UNIVAC Noir é considerado o primeiro computador comercial produzido em grande escala. Ele utilizava válvulas eletrônicas e ocupava uma grande sala, como os computadores anteriores. Mesmo sendo enorme para os padrões atuais, o UNIVAC era muito mais avançado em sua proposta. Ele podia processar grandes quantidades de dados e era utilizado em tarefas como processamento de informações, cálculos estatísticos, processamento de dados de empresas, análise de informações governamentais. Um dos momentos mais famosos da história do UNIVAC aconteceu durante a eleição presidencial dos Estados Unidos, em 1952. O computador foi utilizado para analisar os dados da eleição e fez uma previsão correta sobre o resultado antes mesmo da apuração completa. Isso chamou muita atenção do público e mostrou que os computadores poderiam ter um papel importante na análise de grandes volumes de informação. UNIVAC. E representou uma grande mudança. O computador começava a deixar os laboratórios e entrar no mundo real das empresas e das organizações. IBM 701. A entrada da IBM na era dos computadores. Em 1952, a IBM lançou o IBM 701.
Esse computador foi o primeiro computador eletrônico de programa armazenado produzido pela IBM. Na época, a IBM já era uma empresa importante na área de máquinas de processamento de dados. O IBM 701 foi criado principalmente para atender a grandes necessidades científicas, militares e de engenharia. Ele era utilizado para realizar cálculos complexos, como pesquisas científicas, cálculos de engenharia, desenvolvimento de aeronaves, pesquisas relacionadas à energia nuclear, processamento de grandes quantidades de dados. O IBM 701 também foi importante porque ajudou a estabelecer a IBM como uma das grandes empresas da indústria da computação. Ele era uma máquina enorme e cara, e apenas grandes organizações tinham condições de utilizá-lo, mas sua importância foi enorme. O IBM 701 mostrou que os computadores poderiam ser utilizados para muito mais do que simplesmente fazer cálculos. Eles poderiam ajudar na pesquisa, na engenharia e na tomada de decisões. IBM 650. O computador que popularizou a computação empresarial. Pouco tempo depois, em 1953, a IBM lançou o IBM 650 e ele trouxe uma mudança importante. Enquanto computadores como o IBM 701 eram extremamente caros e voltados principalmente para grandes instituições científicas e militares, o IBM 650 foi desenvolvido para ser mais acessível às empresas. Por isso, ele se tornou um dos primeiros computadores produzidos em grande quantidade. O IBM 650 era utilizado em empresas, universidades e organizações para tarefas como contabilidade, controle de estoques, folha de pagamento, cálculos científicos, processamento de dados. Ele utilizava memória de tambor magnético, uma tecnologia que permitia armazenar informações e programas. Embora hoje pareça extremamente limitada, essa tecnologia representava um grande avanço na época. O IBM 650 se tornou tão popular que muitas pessoas o consideram um dos computadores que ajudaram a popularizar a computação no mundo empresarial. A partir dele, cada vez mais empresas começaram a perceber que os computadores poderiam melhorar seus processos e automatizar tarefas. Comparando os três computadores, então qual foi a importância de cada um deles? O Univac Lab foi um dos primeiros computadores comerciais e ajudou a levar a computação para o mundo dos negócios e do governo. O IBM 701 mostrou o potencial dos computadores para a ciência, a engenharia e grandes projetos de pesquisa. E o IBM 650 ajudou a tornar os computadores mais acessíveis e populares entre empresas e instituições. Todos eles ainda eram enormes, caros e utilizavam tecnologias muito diferentes das que conhecemos hoje. Mas cada um representou um passo importante na evolução da computação. Em poucos anos, a tecnologia passou de máquinas como o ENIAC, que exigiam uma enorme quantidade de trabalho manual para serem programadas para computadores capazes de armazenar programas e processar grandes volumes de dados. O ENIAC mostrou que os computadores eletrônicos eram possíveis. O EDVAC ajudou a estabelecer o conceito de programa armazenado. O Univac-NIR levou os computadores para o mundo comercial. O IBM 701 fortaleceu o uso da computação na ciência e na engenharia. E o IBM 650 ajudou a popularizar os computadores nas empresas. Mas essa evolução estava apenas começando. Nos próximos anos, os computadores ficariam menores, mais rápidos e mais acessíveis. E uma nova tecnologia mudaria completamente essa história, o transistor. E é sobre essa próxima grande revolução que vamos falar no próximo episódio. Se você gostou dessa viagem pela história da tecnologia, deixe seu comentário e acompanhe o canal para continuar
navegando pelo mundo da tecnologia. Se inscreva, comente e compartilhe.